Hoje eu vim conversar com a doutora Kemi, que é médica oftalmologista, e ela também faz parte do projeto A Vida Diante dos Seus Olhos, lá do Hospital Cirurgia Center, onde ela também opera, atende muitos pacientes. O Hospital Cirurgia Center é um hospital dia que faz muito sucesso em São Paulo e é referência na área de cirurgias oftalmológicas. Bom, mas como a gente falou na última entrevista, não precisa esperar ficar doente para se falar em prevenção e cuidado com a saúde dos olhos. Mas como cuidar da saúde dos olhos? Essa é a pergunta que não quer calar. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. Bem-vinda mais uma vez ao Saúde Você. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Fazendo sucesso nas redes sociais, dando dicas de saúde dos olhos. Então agora a gente vai aproveitar e trazer esse tema para o programa, orientando as pessoas como, doutora, cuidar da saúde dos olhos. Ótimo, Duda. Eu acho que faz parte da nossa responsabilidade, nós profissionais da saúde, a mídia, a gente tem que educar a população para ajudar mesmo na prevenção. Então, alguns cuidados podem ser tomados para que a gente evite problemas de visão mais graves. Por exemplo, evitar de coçar os olhos, porque coçar os olhos você pode levar a uma infecção, uma conjuntivite, você pode até pegar Covid coçando os olhos, e além disso você pode induzir a uma ectasia da córnea, que é uma deformação da córnea e vai gerar um ceratocone, vai evoluir para uma doença dos olhos, uma coisa que baixa a visão e o tratamento às vezes é complicado. Outras dicas importantes que podem te ajudar a manter a saúde dos olhos em dia, além do que a gente falou da última vez, de sempre retirar a maquiagem, usar produtos de boa qualidade, a gente tem que manter aquela visita anual ao oftalmologista. Outra dica fundamental, né? Manter aquele examezinho sempre em dia e sempre lembrar que em caso de alguma irritação, algum sintoma ocular, a gente tiver vontade de pingar um colírio no olho, não comprar colírio por conta própria, né? Sempre procurar sua médica oftalmologista, seu médico oftalmologista que vai orientar a melhor medicação para o seu caso, se é que precisa de alguma medicação, certo? Quando a pessoa, por exemplo, ela está em algum lugar, ela sentiu uma irritação, ela não tem uma rotina com o médico oftalmologista, o soro fisiológico ajuda a higienizar os olhos? Olha, essa pergunta é ótima, Duda, porque é uma dúvida extremamente frequente de todas as pessoas. Eu falo assim sempre, dentro do olho, só colírio, tá? Porque o soro fisiológico, ele não tem uma composição específica para a gente colocar dentro do olho, tá? Em algumas situações a gente acaba usando o soro, sendo que ele tem que vir fechado, porque ele é de fácil contaminação. A gente acaba usando em pronto-socorro oftalmológico para fazer algum tipo de limpeza, alguma coisa. Mas idealmente ele não é para ser utilizado dentro dos olhos. E nós falamos sobre a questão de não dormir maquiado, isso é muito importante, mas hoje eu queria até pontuar alguns comportamentos que a gente vê e muito frequentes, muito comuns. Por exemplo, outro dia uma amiga comentou comigo que ela estava com problema na vista, ela falou, nossa, passei numa farmácia e comprei um óculos, menina, resolveu minha vida. Eu falei, mas você não foi no oftalmo? Ela falou, não, o óculos caiu perfeito. Doutora, fala um pouco sobre esses óculos de farmácia, porque a gente hoje não se vê muito, mas antigamente se via a venda assim em qualquer farmácia. É bom ou pode inclusive afetar? Olha, essa pergunta também é excelente, eu tenho certeza que vai ter uma repercussão muito boa na vida das pessoas. Essa Isso se não tiver pessoas com esse óculos assistindo o programa. Tem muitas por aí, por isso é bom a pessoa saber, né? Então, na verdade, o que acontece? Após os 40 anos, quase todo mundo tem dificuldade para enxergar de perto. É um processo de envelhecimento dos nossos olhos em que a gente vai realmente perdendo a força de acomodação, que a gente chama, é a capacidade de enxergar para perto. E isso vai gerar o aparecimento de um grauzinho positivo e ele vai aumentando progressivamente dos 40 aos 60 anos. Esses óculos que a gente encontra em lojinha, conveniência, na farmácia, eles têm esse grau para perto. Então é muito comum a pessoa estar com aquela idade ali, 50 anos, 45 anos, ir lá colocar, experimentar e servir, e ele funcionar. Por que que a gente não recomenda isso? Primeiro, porque às vezes aquele grau não é exatamente o grau que você precisa. Sim. Às vezes um olho é um pouquinho diferente do outro, às vezes você tem um pouquinho de grau para longe também.
Então, não é o ideal. Ele não vai gerar um problema mesmo no olho, uma doença, levar à cegueira? Não, ele não vai, mas ele vai te causar um desconforto por não ser o grau adequado para você. Ou seja, usando esse óculos permanente, né, a longo prazo, ele pode trazer aí um problema no grau, ou para quem teria problema para longe que não tratou e ficou usando óculos só para perto. Então tem que ver realmente qual é a necessidade da pessoa. Isso. E o óculos não atende a todas, né? O óculos não atende a todas, pode gerar um desconforto. E outra coisa que eu acho super importante, você perde a oportunidade de fazer um exame e diagnosticar outras condições oftalmológicas que às vezes não têm relação com a sua qualidade de visão naquele momento. Então, óculos sempre na consulta anual com o oftalmologista. Mais uma pergunta, e olha, é um hábito muito frequente, muito comum, e o verão daqui a pouquinho tá aí, né? As férias estão chegando, e eu quero falar sobre os óculos de sol. A gente vê muitas pessoas comprando óculos, muitas vezes não em lugares como óticas, em lugares com indicação médica. O óculos de sol, doutora, até que ponto um óculos que é comprado na rua, ele pode afetar a saúde dos olhos? Ótimo, Duda. Exatamente, o verão está chegando e a gente consegue comprar óculos em qualquer esquina, né? Sim. Mas não é qualquer óculos que serve. Na verdade, a gente já sabe que a radiação ultravioleta, ela faz mal para a pele, todo mundo sabe disso, por isso que a gente usa filtro solar, né? O creminho na pele. E ela faz mal para os olhos também. Então, qual que é a forma de você proteger os seus olhos? Com um óculos solar. Mas basta ele ser escuro? Não, ele tem que ter certificado de proteção contra a radiação ultravioleta. Bom, se não tiver e a pessoa estiver usando proteção nenhuma, pode afetar a visão. Exatamente, proteção nenhuma. Eu acho até pior do que não usar nada, porque você tem aquela sensação de que você está sendo protegido e na verdade você não está. Então você vai tomar menos cuidado do que se você tivesse de boné, por exemplo. Mais uma pergunta só pra gente encerrar, porque como eu falo, eu procuro ficar pensando, eu sempre tenho, obviamente, uma pauta, mas eu fujo dela, quem é entrevistado por mim sabe, porque eu penso muito no momento da entrevista em quem está assistindo. Lente de contato. Eu conheço pessoas que dormem com lente de contato, pessoas que não tiram dias, pessoas que usam por 30 dias. Existe aí uma dúvida muito grande das pessoas, porque alguns produtos são vendidos como se pudessem ser usados com continuidade. Outros dizem que não, outros falam da higienização por causa de fungos. Fala um pouco pra gente sobre os cuidados com lente de contato. Isso, lente de contato é um recurso excelente, né? Então a qualidade de visão é muito boa, a pessoa tem uma mobilidade para fazer esporte, tem aquela autonomia, enxerga bem, mas vários cuidados devem ser tomados para evitar processo infeccioso, principalmente contaminação por fungos, bactérias, né, protozoários, então tem muita chance de ter contaminação. Então alguns cuidados são fundamentais, como manter a higienização correta, existem produtos específicos para a gente limpar essas lentes, elas não podem ser lavadas com água da torneira, elas não podem ser lavadas com soro fisiológico, existe o produto específico e ele deve ser sempre utilizado. Além disso, o fabricante ele recomenda um tempo para você usar a lente. Cada fabricante, cada marca tem um tempo específico, você deve respeitar. Então, e dormir? Nunca, dormir jamais. Dormir é proibido. proibido. Dormir é proibido. Porque o que acontece? A lente ela é um corpo estranho, ela está encostada no nosso olho. Sim. Então vai diminuir a oxigenação da córnea, isso vai favorecer o aparecimento de uma coisa que a gente chama ceratite, que é um arranhadinho na córnea, que é a nossa primeira lente do olho transparente. E esse arranhadinho, ele fica suscetível à infecção pelos micro-organismos. Nossa. Então pode levar a uma coisa que a gente chama de úlcera de córnea, que é um machucadinho contaminado na córnea, e em casos graves ele pode levar até a perfuração ocular. Então dormir de lente é proibido mesmo. Tá certo.
Gente, é isso aí. Falamos um pouco mais sobre saúde dos olhos. Doutora Kemi volta. A gente ainda tem matéria no hospital. A gente vai falar mais sobre a vida diante dos seus olhos. Mas vocês que querem conhecer o Hospital Cirurgia Center também, acesse o site www.cirurgiacenter.com.br. Lá tem todas as informações e vai ter até um canal dentro do site para que você possa contar a sua história e participar do nosso projeto, tá certo? Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez e volte sempre.